Muito bem, gente. Vamos encerrar, então, o tribunal do júri. Muito bem. Pessoal, as partes, então, não impugnaram os quesitos que foram montados pelo juiz. Os jurados estão prontos para julgar. O que acontece na sequência? Vão se recolher à sala secreta. Juiz, promotor, advogado de defesa, 7 jurados, o escrivão e os 2 oficiais de justiça. Se tiver assistente de acusação, vai junto. Somente essas pessoas vão se fazer presentes na sala secreta para poder fazer o julgamento, a votação. Tá? Não tem sala secreta no fórum. O que acontece? Esvazia o plenário e fica no recinto somente essas pessoas. Tudo bem? Lá na sala secreta, não sei se você já participou de algum júri ou já viu algum júri simulado, os jurados vão ser convidados a votar quesito a quesito. Para cada uma das séries, ele vai julgar quesito a quesito. Por isso que tem votação que demora 2 horas, 3 horas, vai depender muito da quantidade de réus e fatos que estão sendo levados a julgamento por aqueles jurados. Quanto mais fatos e mais réus, mais demorado vai ser. Tá? O juiz vai fazer a leitura de cada quesito e vai explicar aos jurados o que significa. E qual é a repercussão de ele votar sim ou de votar não? Muitos deles falam, se você votar sim, está votando com o promotor, se você votar não, você está votando com a defesa. Até para tornar mais clara aí a tarefa dos jurados de julgar. Né? Temos que lembrar que o jurado, ele não tem muitas vezes formação em direito. É a primeira vez que ele está sentando ali para julgar alguém. Então são agricultores, donas de casa, pedreiros, funcionários de empresas, enfim, pessoas que não estão habituadas com aquele manejo. Então o juiz, antes da votação de cada quesito, faz a leitura do quesito e a explicação. E pergunta, os senhores entenderam? Entendemos. Nesse momento, o juiz vai dizer, vai passar uma primeira urna, onde vocês vão depositar o voto válido. Cada um dos senhores tem um voto sim e um voto não na mão. Uma cédula sim e uma cédula não. Nessa primeira urna, os senhores vão colocar o voto válido, aquele voto que vocês querem julgar. E a segunda urna, o outro oficial vai passar na sequência, o voto de descarte. Aquele voto que os senhores não querem, aqueles que os senhores querem descartar. E assim o faz. O primeiro oficial vai com a primeira urna lá, colhe os votos válidos, o segundo oficial passa na sequência colhendo o voto de descarte, e a urna de votos válidos vai até o juiz, que vai fazer a abertura, vai conferir se tem 7 votos, e vai começar a fazer a leitura. 1 voto sim, 2 votos sim, 1 voto não, e assim sucessivamente. Quando, para um determinado quesito, chegarmos a 4 votos no mesmo sentido, o juiz cessa a votação. Para quê? Para garantir o sigilo do voto. Então imagine, são 7 jurados. Tirou lá, primeiro voto, sim, segundo sim, terceiro sim, quarto sim. Para que tirar os outros 3, se no máximo vai dar 4-3? Ele tem que cessar a contagem daquele quesito, porque se ele abrir os outros 3, pode ser que dê 7-0 e todo mundo fique sabendo em que sentido os jurados votaram. Para evitar isso, deu 4 votos no mesmo sentido, ele cessa a contagem do voto. Tá? E assim ele vai fazer quesito por quesito. Tá? As partes estão ali, se tiver alguma ilegalidade, vai arguir no mesmo momento que acontece, tá?
vai pedir para constar em ata qualquer irregularidade que aconteça durante o julgamento, inclusive durante a votação, e o resultado vai se construindo, quesito a quesito, série a série, até que se tenha um resultado final. Aqui, o resultado final vai depender muito do caso concreto. Pode acontecer que o jurado ele venha a desclassificar o crime doloso contra a vida para um que não seja. Por exemplo, desclassificou de homicídio tentado para lesão corporal grave. Desclassificou de homicídio consumado para latrocínio consumado. O que acontece? Nesse caso, a tarefa de julgar passa para o juiz togado. Porque o júri, ele tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. A partir do momento que ele diga que não ocorreu um crime doloso contra a vida, ocorreu uma lesão corporal grave, ocorreu um latrocínio, a tarefa de julgar vai para o juiz. O juiz, naquele momento, passa a ser o competente para julgar aquele crime de lesão grave, aquele crime de latrocínio. O réu sai de lá com o veredito final, com o julgamento, no caso, que o juiz vai dar em relação àquele crime desclassificado. O juiz não vai encerrar a sessão e mandar lá para a vara criminal para julgar lá, não vai. Houve desclassificação dos jurados em relação ao crime doloso contra a vida, o juiz togado vai imediatamente julgar, seja para absolver, seja para condenar o réu em relação àquele delito desclassificado. Tá entendido? Agora, pode ocorrer que, além desse crime, antes disso, deixa eu só te contar uma coisa. No caso desse crime desclassificado, nesse primeiro exemplo que eu te dei, ser uma infração de menor potencial ofensivo, por exemplo, desclassificou de homicídio tentado para lesão leve. Alguns juízes têm suspendido o julgamento e encaminhado os autos para os juizados especiais criminais. Por quê? Por entenderem que o réu pode ter direito aos benefícios despenalizadores do juizado, transação penal, suspensão condicional do processo, e, portanto, a competência constitucional para julgar as infrações de menor potencial ofensivo é do juizado. Então, suspende o julgamento e manda para o juizado, depois de transitar em julgado aquela decisão. Pode ser que alguém recorra e muda a história, mas depois de transitar em julgado, ele remete os autos para o juizado. Eu, particularmente, entendo que não é o caso. Eu até coloquei isso ali na apostila que eu te mandei. E isso, vários doutrinadores entendem da mesma forma, que não tem por que o juiz suspender o julgamento e mandar para o juizado. O artigo 492, parágrafo 1º, diz que ele pode mesmo julgar, mesmo sendo desclassificado para uma infração de menor potencial ofensivo. Nada impede que você, juiz do júri, aplique ali naquele momento a transação penal, suspensão condicional do processo, os benefícios despenalizadores da Lei 9.099. Não precisa de eu desclassificar e mandar. Até porque o juiz pode verificar que o réu não vai ter direito à transação penal, suspensão condicional do processo, a nenhum benefício. E, portanto, por que esperar? Já vou julgar desde já. Mas, volto a te dizer, tem juiz que nesse tipo de situação, e apenas nesse tipo de situação, remete o processo para o GCRIM, tá? Ok? Pois bem, quando o juiz desclassifica quando os jurados desclassificam esse delito doloso contra a vida, pode ser que exista também um crime conexo. Vamos dizer que o cidadão estava sendo julgado por homicídio tentado e estupro. Os jurados, ao responderem à série de quesitos do homicídio, entendem que deve ser desclassificado para, sei lá, lesão corporal gravíssima. Nesse caso,
eles, jurados, não vão julgar o crime de estupro, porque não são competentes para tanto. Eles só são competentes para julgar os crimes dolosos contra a vida e seus conexos. O estupro estava ali para ser julgado pelos jurados por conta do homicídio. A partir do momento que eles desclassificam o homicídio para um crime que não seja doloso contra a vida, eles estão negando a competência para julgar aquela causa. Ou seja, eles não podem julgar o crime conexo. Nesse caso, tanto a lesão grave como o estupro vão ser julgados pelo juiz togado. O juiz togado vai suspender a votação e vai lá para o gabinete dele fazer uma sentença para condenar ou absolver o réu por lesão grave e estupro. Está entendido? Agora, se eu tiver essa conjuntura do homicídio tentado e do estupro, e os jurados resolverem absolver o réu pelo homicídio, por entender, por exemplo, que houve, negativa de autoria, nesse caso, os jurados continuam competentes para julgar o estupro, o crime conexo. Por quê? Porque tanto eles se consideraram competentes para julgar a causa, que absolveram o sujeito do crime de homicídio. Então, quando há absolvição do crime doloso contra a vida, os jurados continuam com a competência para julgar o crime conexo. Eles só perdem a competência para julgar o crime conexo se eles desclassificarem o crime doloso contra a vida para um que não se enquadre nessa categoria. Está entendido? Pois bem, concluído o julgamento, concluída ali a votação, a escrutinação dos votos, o juiz se recolhe ao seu gabinete para fazer a sentença, que muitas vezes já está até meio engatilhada, já está até mais ou menos pronta. Se recolhe lá e depois volta a plenário para fazer a leitura da sentença. O juiz, no tribunal do júri, se o réu vier a ser condenado, ele vai fazer somente a dosimetria da pena. A decisão de condenar ou absolver é do jurado. O juiz togado só entra em cena para fazer a sentença e, se a opção for por condenar o réu, o juiz togado faz a dosimetria da pena. Então ele vai para o gabinete fazer a sentença, calcular a pena, enfim. Lembre-se, o Tribunal do Júri é um órgão colegiado, misto, formado por um juiz togado e mais os jurados, que são juízes leigos. Tá? O juiz foi lá, fez a sentença, ele volta ao plenário para fazer a leitura da sentença. Naquele momento está publicada a sentença. É feita uma ata do julgamento e lá as partes podem, inclusive, dizer, já quero recorrer, enfim, eu quero esperar o prazo de 5 dias para decidir se recorro ou não, tá? Pois bem, para encerrar, deixa eu te falar de uma inovação trazida pelo pacote anticrime. No momento que o juiz faz a sentença, apoiado no veredito popular, ele tem que decidir sobre a prisão do réu. Se o réu permanece preso ou não, ou se o réu vai ser preso ou não. Tá? Até o ano passado, o juiz só poderia manter a prisão de um réu que já estivesse preso, ou determinar a prisão de um réu que estava solto, se estivessem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Então, nesse momento realizado o julgamento em que o réu foi condenado, o juiz só manteria o réu preso ou só decretaria a prisão de um réu que estivesse solto se estivessem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Ocorre que a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora em janeiro, inovou para autorizar a execução provisória da pena que resulte de uma condenação no tribunal do júri a uma pena igual ou maior que 15 anos. Ou seja, se o sujeito
for condenado no tribunal do júri a uma pena que seja igual ou maior que 15 anos, o juiz pode determinar a prisão dele como execução provisória de pena. Ou seja, atualmente, o réu pode ser preso ou mantido preso tanto por força da prisão preventiva quanto por força da execução provisória dessa pena privativa de liberdade. Mas aí existe um problema. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando essa questão no ano passado, decidiu que a execução provisória da pena ofenderia o princípio da presunção de inocência. Você precisaria esgotar os meios recursais, até porque o réu poderia recorrer ainda, para só então poder executar aquela pena. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu. Então, essa nova possibilidade de execução provisória de pena esbarraria nesse atual posicionamento do Supremo. Esse ano e no ano que vem, nós vamos ter uma mudança de 2 membros do Supremo Tribunal Federal. Pode ser que essa questão seja revista. E hoje, esse posicionamento, que hoje é de 6 a 5, pode se mudar. Mas, atualmente, o Supremo tem esse posicionamento que impede, em tese, a execução provisória da pena. Porém, já existe decisões em sentido contrário. Existem até doutrinadores posicionando-se em sentido contrário, dizendo que a possibilidade da execução provisória da pena no tribunal do júri decorre da soberania dos ereditos. Né? Existe até um enunciado não vinculante do Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça que prega exatamente isso, que é legal, é constitucional a execução provisória da pena privativa de liberdade por conta da soberania dos ereditos no tribunal do júri. Tá certo? Quando nós estudarmos um recurso de apelação, lá no próximo semestre, você vai ver que tanto o juiz, ao receber o recurso de apelação do tribunal do júri, quanto o relator do processo lá no tribunal, eles podem dar efeito suspensivo a essa apelação. Ou seja, fazer com que aquela decisão condenatória tenha sua eficácia suspensa até o julgamento do recurso. Mas isso a gente fala lá na frente, quando estudarmos especificamente os recursos. Ok? Pois bem, gente, com isso eu encerro o tema Tribunal do Júri. E com isso também encerro o nosso conteúdo programático desse primeiro semestre. Na aula da semana que vem, nós vamos fazer aquele tira dúvidas, tá? Então, de amanhã até domingo, se você tiver dúvida, escreve para mim, manda um e-mail, que na aula da semana que vem eu vou fazer essa tiragem de dúvidas em relação àquilo que for questionado por vocês. Ok? Lembre-se dos prazos, 22 de junho, é o prazo que você tem para me mandar trabalho e avaliação. A avaliação eu vou postar semana que vem, o trabalho é aquele que você já sabe qual é. Tá? Não perca prazo, faça direitinho para que você possa ter a nota suficiente para poder ser aprovado na disciplina. Terminou antes? Manda já. Eu já vou adiantando e vou corrigindo. Ok? Nos encontramos semana que vem, então. Até lá. Tchau.